Paz e graça, pessoas, tudo bem com vocês? Como vão? Eu espero que o dia de vocês esteja passando tudo bem, o dia anterior também, e esse que você tenha um bom dia. E agora a gente vai continuar o nosso estudo bíblico no capítulo 16 de Êxodo, o maná e as cordonices. Então o povo de Israel saiu do Egito e já se passava um mês praticamente, onde eles já tinham consumido as provisões do Egito que eles tinham trazido, e eles já estavam passando fome e com as suas necessidades estavam já angustiados por não conseguir alimento. E agora eles reclamaram a Moisés, mas no sentido de querer voltar para o Egito. Então eles estavam desobedecendo a Deus e sendo muito rebeldes, pois eles tinham saído de lá com a ajuda do Todo-Poderoso. Então este capítulo vai falar da providência de Deus com carne e pão, proteína e carboidrato. E a gente vai ler do capítulo, vocês já devem ter lido em casa, a gente vai ler mais uma vez para poder entender mais ainda, porque quando a gente lê a outra vez, depois de ter lido, a gente tem mais informações que passou despercebida. Então se vocês tiverem um pouco de paciência, aí vocês vão acompanhar o vídeo. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, onde tem a montanha do Sinai, que o povo vai receber as tábuas dos 10 mandamentos. Sinai. Foi no 15º dia, dia 15 do segundo mês, depois que saiu do Egito. Eles saíram lá no dia 14, né? Dia 14. E agora é dia 15 do segundo mês. Então passou-se um mês que eles estão no deserto. Aqui no mapa eles saíram primeiramente de Ramassés, foram indo Sucote, Pirairote, cruzaram o Mar Vermelho, deserto de Etã, Mara, lá as águas amargas, Elim, e aqui está o deserto de Sim. Então ele está entre Elim e o deserto de Sim. Então eles estão aqui no meio, mais ou menos. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Então no deserto é tipificado por este mundo mundano, depois que as pessoas estão em comunhão com Deus, as pessoas estão no deserto, se preparando para entrar na terra prometida. Terra prometida é morar com Deus na terra prometida. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor não tivesse matado no Egito, nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então os israelitas, eles estavam somente preocupados com as coisas deste mundo e não tinham abandonado totalmente as coisas do Egito, apesar de sair fisicamente do local. Então ali, como vocês podem ver, eles estavam preocupados com a comida que tinha carne nas panelas. Aí eles se esqueceram do sofrimento da escravidão, que trabalhava desde o amanhecer até madrugada dentro, se depender, pois era uma escravidão cruel, e as chibatadas eles se esqueceram, só estavam preocupados com a carne. Então eram pessoas extremamente pobres espiritualmente. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu.
O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então vai cair pão do céu diariamente. Então de manhã cedo vai vir o pão, que vai se chamar maná. Os israelitas vão botar este nome, que significa que é isso, o nome do pão. Pois é um pão totalmente diferente, e isto é, muitos estudiosos tipificam como o pão, né, o corpo de Cristo. Então é o corpo de Cristo que diariamente vai ser dado, e as pessoas têm que buscar pela fé o corpo de Cristo, que é o Jesus Cristo, e com isso a palavra de Deus. Então a palavra de Deus faz parte da igreja, né? A igreja, o corpo de Cristo, e ele é a liderança da igreja. Então a pessoa tem que participar da igreja, porque ela própria é a igreja, no corpo de Cristo como um todo, fazendo parte deste corpo de Cristo, tendo a liderança dele, e a gente pela fé deve buscar a palavra de Deus. Então diariamente eles deveriam buscar o pão e não desobedecer, e tinha que buscar na maneira correta o pão necessário. E isso é também o pão de cada dia, né? Que está na oração de Jesus, buscar o pão de cada dia que nos dá hoje. Então, tanto fisicamente para se alimentar, como espiritualmente da palavra de Deus, fazendo parte da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, sendo ele a liderança, entenderam? No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Para eles conhecer mais ainda e se lembrar de que saiu do Egito por causa de Deus, e não por suas próprias forças. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Então eles estavam reclamando contra Deus, né? Não contra os servos de Deus. Então às vezes a pessoa é serva de Deus, vai mostrar a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas reclamam dos servos de Deus, mas na verdade elas estão reclamando de Deus, né? Então as pessoas têm que se fragar disso, porque os pecados às vezes não é diretamente para aquela pessoa, claro que é, mas está ofendendo a santidade de Deus. Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então pão de manhã cedo. Então é para a gente procurar o pão de manhã cedo, a palavra de Deus, o mais rapidamente possível. E a carne ali é para eles se alimentar e ter proteína ao entardecer. Então o pão eles poderiam ali o alimento se alimentar durante o dia também, não só de manhã. E de noite eles teriam uma refeição mais reforçada da carne do animal, né? E eles não poderiam guardar nada para outro dia, pois se estragava. Então já para as pessoas poderem obedecer a Deus e buscar no outro dia o pão novo, né? Buscar informações novas da palavra de Deus, né? Eles não poderiam guardar nada para outro dia, não poderiam reter nada, eles tinham que consumir a palavra de Deus, né? Obedecer a palavra de Deus e buscar no outro dia mais, senão se estragava já no outro dia. Aqui não que a palavra de Deus se estragasse caso a pessoa não aprenda mais, mas é para a pessoa buscar mais a palavra de Deus. E ali o pão já se estragava, pois era diariamente que Deus queria que o povo fizesse isso. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente o Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Disse Deus:
Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois Deus sabia que eles eram pessoas extremamente fracas na fé e pobres espiritualmente, e tinha que fazer milagres visíveis para eles poderem acreditar, mas não que isso fosse bom, né? O bom seria a pessoa acreditar pela fé sem enxergar nada, né? Dependendo dos propósitos de Deus, né? Umas pessoas têm mais revelações visuais e claras, outras não, mas isso é dos propósitos de Deus. De modo geral, a pessoa deve acreditar não vendo nada. E eles tinham que ver, pois eram pessoas extremamente pobres espirituais e Deus queria fazer os seus propósitos avançar. No final da tarde apareceram cordonices, o milagre aconteceu para eles que cobriu o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, mais um milagre, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Depois que o orvalho secou, que é a água, né, de manhã cedo, surgiu flocos finos semelhantes à geada que estavam sobre a superfície do deserto. Então, do deserto veio uma geada, né? Mas semelhante à geada na superfície do deserto. Então, do deserto Deus produz o pão de cada dia. No meio do nada, Deus produz a providência para as pessoas, a palavra de Deus, o ensinamento espiritual. E ali era o pão, que era o maná. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Um jarro, uns dizem que é homer, né? Eu li ali aproximadamente, deixa eu ver, versículo 16. Aproximadamente de 2 a 4 litros. Aproximadamente, pelo que eu vi numa Bíblia. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Uns se interessaram mais, outros se interessaram menos no pão que caiu do céu. Quando mediram o jarro que tinham recolhido muito, não teve demais. Quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava, conforme sua necessidade. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles, pois eles desobedeceram. E essa história de não guardar para outro dia é para ver se eles obedeciam, sem questionamento. Mesmo se não entendesse, era para obedecer, para fazer a vontade do Senhor Deus. E o Moisés se irou, pois ele tinha acabado de ter falado que não podia guardar. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Aí quando se derretia, formava o maná. Então tinha o calor, tinha a água. O calor, que é a presença de Deus, a água, que é a purificação, formava a massa, o corpo de Cristo, com a sua palavra de Deus, representando o corpo da igreja. Se se alimentar diariamente, buscar sempre o maná cada dia, o pão que caiu do céu, que caiu de Deus, o pão que caiu do céu. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, para ter para sábado. Agora fisicamente, para eles poder descansar no sábado, o sábado de descanso do Senhor Deus. Então o sábado é realmente o descanso e não o domingo. Tem umas igrejas aí que têm resistência nisto. E os líderes da comunidade lhes foram contar isso a Moisés. Isso vai estar até nos 10 mandamentos do sábado.
que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, para se lembrar da sua obra da criação e também do descanso da eternidade, como eu tinha dito quando eu li isso lá em Gênesis. Assim, assem e cozinhem o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. Agora pode guardar e não vai criar bicho. Versículo 24. Continuando a leitura, Êxodo 16. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E agora não cheirou mal nem criou bicho. Pois agora sim, Deus queria que eles guardassem para outro dia. Chamam-se hoje, disse Moisés, pois hoje, comam-nos hoje. Disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar de o sexta-feira eles recolheram o dobro. Isso nos remete a uma parte profética, rapidamente aqui, pois Jesus Cristo foi sacrificado e morto na cruz na sexta-feira, e no mesmo dia ele tinha feito o sacrifício conforme a lei da Páscoa, que era o pão. Então foi uma porção dobrada, o pão físico da Páscoa e ele mesmo como corpo da igreja na própria sexta-feira. E não sobrou nada para o sábado, pois eles recolheram o corpo dele e não ficou no dia seguinte do sábado, pois todo mundo queria descansar, que nem aqui. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no 6º dia eles lhe enviam pão para 2 dias. Pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Sábado é o descanso. Então, se ninguém descansa hoje em dia, pois hoje o mundo está muito corrido e as pessoas só se preocupam com o dinheiro, por isso que ninguém quer saber de descansar. E eles inventam um dia de descanso quando quer. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou a maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Era branco como semente de coentro. Era branco, representando a pureza. Era muito puro aquele pão. E tinha gosto de bolo de mel. Mel é doce, então era doce. As palavras de Deus são doces. Era agradável a presença daquele pão. Aí, continuando. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações. Estamos no finalzinho aqui, pessoal. Não desanimem agora, continuem vendo os vídeos. Para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando tirei do Egito. Então você serviu de testemunha. Essa palavra testemunha é muito importante na Bíblia. Então serviu de testemunha para testificar alguma coisa que aconteceu para as futuras gerações, a testemunha. Então Moisés disse a Arão: põe numa vasilha a medida de um maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. As tábuas da aliança. O maná. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. Foi 40 anos fazendo esta prática do maná e das cordonices. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. A arroba tem mais de 20 litros. Então a 10ª parte, de 2 a 4 litros, cabia no jarro. É para ser guardado com as tábuas da aliança, ali dos 10 mandamentos. O maná. Aqui ele já disse que isso vai acontecer lá no futuro, mais para frente, no decorrer da leitura da Bíblia, lá no Monte Sinai. Este é o capítulo 16 de Êxodo. Espero que vocês tenham uma boa meditação e possam entender a palavra de Deus a cada dia para o ensinamento espiritual de vocês. Então a gente no próximo dia vamos ver o capítulo 17 de Êxodo, e assim a gente está avançando nos nossos estudos bíblicos. É isso, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Bom dia.